Se alguém me dissesse que o maior naufrágio da minha vida não seria no mar, mas dentro do peito, eu teria rido. Hoje entendo que tem correntes mais fortes que as do Atlântico, e uma delas tem o nome de um homem que eu jamais planejei amar. Meu nome é Jonas, tenho 33 anos, nasci em Salvador e acabei de conquistar o cargo que meu pai nunca teve, oficial de máquinas da Marinha Mercante. Foram anos de estudo, suor e renúncia. Quando chegou a convocação, não chorei, não porque não doeu, mas porque eu não tinha mais lágrima para gastar. Minha noiva, Ana, me abraçou forte na noite anterior ao embarque. Estávamos juntos há mais de uma década. Ela era minha melhor amiga, parceira de todos os planos. Mas naquela noite, o silêncio entre nós foi mais alto que qualquer despedida. Fizemos amor como quem se despede sem admitir. E talvez já fosse. No dia seguinte, entrei no navio com a postura que se espera de um oficial. Firme por fora, tremendo por dentro, o cheiro de óleo queimado e sal grudou na pele já na primeira hora. A rotina começou bruta, inspeções, horários, nomes que eu mal memorizava. E ninguém tinha tempo para perguntas, muito menos para respostas. No terceiro dia, me chamaram para uma reunião de setores. Eu era o novo, devia observar, escutar, aprender, calado. Foi quando ele entrou. Miguel, segundo oficial de náutica, postura reta, fala limpa, olhos que atravessavam. Não buscavam atenção, impunham, sentou à frente, organizou papéis. Não me olhou de cara, mas quando olhou, foi como se tivesse me lido. Jonas, certo? Sim, senhor. Primeira embarcação? Primeira. Vai doer no começo, mas a gente se acostuma a sentir falta até do que nunca teve. Aquilo me desarmou. Ele voltou aos relatórios. Eu não consegui mais focar. Nos dias seguintes evitei cruzar com ele, mas era impossível. Navio não tem espaço para fugir. Sempre dava um jeito de surgir. Na sala de comando, nos corredores, no refeitório. Não falava muito, mas quando falava, era como se já soubesse o que eu não queria dizer. Na sexta noite sonhei com Ana me chamando pelo nome, mas minha voz não saía. Acordei suando. Liguei para ela. Ela chorou de saudade. Eu menti dizendo que também, só que meu peito doía por outro motivo. Algo dentro de mim já tinha começado a ceder. Na segunda-feira recebi nova escala, checar pressão nos geradores do convés inferior. Trabalho solitário, exaustivo, bom para não pensar. Mas, no meio do turno, uma ordem. Jonas, na sala de radar depois do almoço. Assunto de atualização de rota. Era ele, seco, direto. Mas estou em serviço até às 16. Já falei com seu chefe. Depois do almoço fui. Ele estava só. Monitor ligado, cartas náuticas abertas. Me mandou fechar a porta. Mostrou coordenadas, explicou as rotas. Tudo técnico, mas a forma como me olhava não era. Você escreve com a caneta torta. Desde sempre? Perguntou, do nada. Assenti. Ele sorriu sem graça. A gente aprende muito sobre alguém pelo jeito que ele segura o que não quer soltar. Fiquei sem ar. Quando virei o rosto, ele estava perto. Demais. Por que eu? Porque você tenta fingir o tempo todo, e só finge quem tem medo de sentir. Não soube o que responder, saí dali com a cabeça em combustão. Aquilo não era só tensão, era um espelho, eu tinha medo, medo de mim mesmo. Fiz de tudo para evitar Miguel. Troquei de horários, pedi para assumir escalas noturnas, mergulhei no trabalho até não sentir o corpo. Mas o pensamento, esse continuava lá. Quando ele passava, meu estômago virava. Bastava um bom dia, dito sem esforço para minha mente girar por horas, e não era o que ele dizia, era o que não dizia. Uma noite, durante a ronda no compartimento de resfriamento, escutei uma conversa abafada vinda do rádio de serviço. Era ele passando instruções a outro oficial. A voz firme, sem pressa, me atingia como uma lembrança viva. No dia seguinte, trombei com ele no refeitório. Ele estava saindo, eu entrando. Nossos olhos se cruzaram por 2 segundos. Ele não sorriu, mas o olhar era como quem pergunta sem abrir a boca: até quando você vai fugir? Na semana seguinte, Miguel apareceu na área de monitoramento onde eu fazia revisão de rotina. Estávamos sozinhos. Ele se aproximou devagar, colocou uma prancheta na mesa e falou: preciso de sua assinatura nesse relatório. Assinei rápido, sem levantar o rosto. Ele não saiu. Ficou ali. Vai continuar fingindo que nada está acontecendo? Não tem nada acontecendo. Minha voz tremeu. Ele encostou na bancada, os braços cruzados. Você sente, Jonas, e não foi culpa minha. Eu tenho noiva. E o que exatamente isso muda no que você sente aqui? Foi como levar um soco. Fiquei em silêncio. Ele não pressionou, só deixou as palavras no ar. Saí dali com a garganta seca e os olhos ardendo. Naquela noite tomei banho como se a água pudesse apagar o que eu já sabia, mas não apagou, porque o que queimava não era o corpo, era a ausência de resposta dentro de mim. Dias depois, o navio atracou para a troca de carga. Teríamos 3 dias de folga. Fui para casa, Ana me esperava na varanda, sorriu quando me viu.
Eu sorri de volta, mas já era outro. Jantamos com a família dela, falei sobre o navio, o trabalho, as rotinas, falei no automático. Quando dormimos juntos, o toque dela era o mesmo, o meu não. No dia seguinte, sentamos no quintal. Ela me olhou com olhos calmos e disse: Você tá longe, tá aqui, mas tá longe. Tentei negar, não consegui. Tem outra pessoa? Perguntou. Demorei, mas disse: Tem alguém que mexeu comigo de um jeito que eu não entendo. Ela ficou em silêncio, depois respirou fundo. E você gosta dele? Não consegui responder. Ela entendeu mesmo assim. Eu prefiro que você me machuque agora do que me engane por mais tempo. Voltei para o navio na mesma noite. Era o mesmo lugar, mas eu já não era o mesmo homem. No terceiro dia, Miguel me encontrou no convés ao entardecer. Ficamos lado a lado sem dizer nada. Depois ele falou: Resolveu? O que deu para resolver? Ele assentiu. E agora? Agora eu paro de fingir. Pela primeira vez não houve provocação no olhar dele, só respeito. Naquela noite não marcamos nada, mas nos vimos. No refeitório ele me olhou por mais tempo. No corredor roçamos os braços. No rádio ele me chamou pelo nome, não pelo cargo. Não precisei perguntar, sabia que estava tudo começando. A partir do momento em que deixei de fingir, tudo mudou, menos o que estava ao redor. As regras eram as mesmas, o silêncio entre nós também, mas agora ele era outro. Não era mais medo, era cuidado. Miguel continuava o mesmo no trabalho, autoridade sem esforço, respeitado até pelos mais antigos. Ninguém ousava enfrentá-lo, e talvez fosse por isso que começaram os olhares. No refeitório falavam baixo quando entrávamos, no convés as conversas paravam quando passávamos. No começo tentei ignorar, mas o julgamento, mesmo sem palavras, tem peso. E aí, Jonas? Disse um marinheiro num plantão noturno. Tá aprendendo rápido com o segundo oficial, hein? Fingi rir. Aprendo com quem sabe. Ele riu junto, mas os olhos não estavam brincando. Na sala de comando, outro oficial comentou. O praticante virou sombra do Miguel. Miguel nem levantou os olhos. Melhor uma sombra eficiente do que luz que atrasa. Naquela noite, na cabine dele, perguntei: Isso te incomoda? Já ouvi pior. Ele deu de ombros. A diferença é que agora tem motivo. E isso muda o quê? Muda que agora eu tenho o que perder. Silêncio. E você? Se quiser parar, eu não quero parar, só queria não precisar esconder. Ele encostou a testa na minha. Ainda não é hora, mas vai ser. Ficamos ali, sem pressa, sem máscara. No dia seguinte fomos escalados juntos para análise de contingência. 2 horas de trabalho técnico lado a lado. Tudo preciso, formal, mas bastava um toque de mão ao entregar uma prancheta para me lembrar de tudo. Só que os outros sentem quando algo muda. Um dos marinheiros mais velhos, em tom de piada, disse: Jonas, cuidado para não cair na rede do segundo. Ele pesca de jeito que a gente nem vê. Não respondi. Miguel também não. Mas o riso dos outros foi curto. A partir daquele dia, os cochichos aumentaram. Passos desaceleravam quando cruzávamos. No refeitório, deixaram de sentar na nossa mesa. Na cabine dele, falei: Eles vão acabar falando com a chefia? Eu sei. Ele cruzou os braços. Mas se a gente recuar agora, confirma tudo como erro. E isso aqui não é erro. Assenti, mas por dentro tremia. Na semana seguinte, o clima ficou tenso. Durante uma inspeção, o chefe de máquinas me chamou de canto. Jonas, cuidado com a imagem, tem gente comentando demais. Comentando o quê? Você sabe, o navio é pequeno e língua de marinheiro é pior que maré brava. Saí dali com raiva, não de Miguel, de tudo. No fim do plantão fui até a cabine 8, bati uma vez, ele abriu, estava sóbrio, firme, entrei. Eles vão tentar te afastar de mim, falei. Que tentem. E se conseguirem? Ele se aproximou devagar. Então eu peço transferência com você. Fiquei em silêncio. Eu não vou deixar você se afundar sozinho nisso. Naquela noite dormimos juntos pela primeira vez. Não foi fuga, não foi impulso, foi decisão. Mas foi também o início da parte mais dura, porque amar ali dentro exigia força. E eles estavam prontos para testar a nossa. Depois da noite em que tudo se confirmou, voltamos para o cotidiano. O mesmo navio, os mesmos horários, mas agora sabíamos, não estávamos mais sós. Miguel continuava o profissional de sempre. Nenhum gesto fora do lugar, nenhum desvio de conduta, mas bastava um olhar no fim do turno para me lembrar de onde estava meu porto. Por fora, tudo igual. Por dentro, tudo já era outro. Mas o silêncio do navio começou a parecer mais hostil. Os risos baixavam quando eu entrava. Os comentários antes soltos viraram indiretas, e os superiores começaram a cobrar mais. Certa manhã fui chamado à sala do comandante. Formalidade tensa. Jonas, surgiram denúncias informais sobre seu comportamento. Que tipo de comportamento?
Relacionamentos pessoais que ultrapassam o ambiente profissional. Nada confirmado, mas, entenda, a imagem da tripulação importa. Ouvi calado, era como se pedissem para eu negar o que já era fato, ou desistir. Na mesma noite falei com Miguel. Eles querem que eu recue, que eu finja. E você vai? Não, ele respirou fundo. Então, vamos ficar quietos. Não por vergonha, mas por sobrevivência. A partir dali, criamos códigos. Um olhar mais longo, uma anotação marcada no caderno, um entendido com outro peso. Cada gesto era resistência. Com o tempo, a tensão perdeu força. Os comentários viraram hábito, e quando perceberam que a gente não dava explicações, pararam de exigir. Ninguém mais falava com clareza, mas o respeito a Miguel segurava as línguas mais afiadas. Ele tinha história ali. E eu aprendi com ele que às vezes o silêncio é escudo, não prisão. Quando desembarcamos, 3 meses depois, foi como sair de um mergulho longo. Voltamos em silêncio. Ninguém nos seguiu com o olhar. Mas sabiam. Em terra firme, alugamos um pequeno apartamento em Aracaju, longe dos portos mais movimentados, perto do mar, mas longe dos ruídos. Nos fins de semana livres, fazíamos café juntos, víamos filmes antigos, lavávamos roupa ouvindo rádio velho, sem gestos dramáticos, só presença. Uma noite, ele me perguntou: "Você se arrepende?" Respondi sem pensar, só do tempo que passei tentando não sentir. Ana me escreveu uma mensagem curta. Disse que estava bem, que entendeu tudo e que esperava que eu vivesse algo verdadeiro. Não respondi, só agradeci em silêncio. Ela também tinha sido parte da travessia. Hoje, sempre que embarcamos juntos, o mundo volta ao modo técnico. Voz firme, papéis, distância. Mas na cabine 8, quando a porta se fecha, somos só 2 homens que escolheram ficar. Não pelo que dizem, mas apesar do que disseram. E amar, ali no meio do aço e da maresia, era isso, resistir sem precisar explicar. Se um dia perguntarem onde tudo começou, não vou dizer que foi no beijo, na cabine ou no radar. Começou no dia em que parei de lutar contra mim mesmo e descobri que amar alguém também é uma forma de voltar para casa. Já faz quase um ano desde aquele primeiro embarque, um ano desde o primeiro olhar que desmontou tudo que eu achava que sabia sobre mim. Miguel e eu seguimos trabalhando juntos, sem anunciar, sem esconder, apenas sendo. A rotina a bordo se estabilizou. Os comentários sumiram ou se esconderam onde não nos alcançam. O respeito que Miguel construiu ao longo da carreira virou escudo para nós dois, e mesmo que ninguém diga em voz alta, os olhares já não vêm carregados como antes. Há algo mais maduro no ar, como se de algum modo nos aceitassem, ou cansassem de tentar nos dobrar. Em terra firme, dividimos dias simples, mercado, lavanderia, conversas sobre próximos destinos. Às vezes brigamos por bobagens, quem esqueceu de fechar a janela, quem queimou o arroz, mas nunca fugimos do que somos. E isso para mim ainda parece milagre. Na última folga sentamos à beira da praia. Ele calado, eu também, mas o silêncio não doía mais, era companhia. "Você ainda pensa em desistir disso aqui?" Perguntei, olhando o mar. Ele balançou a cabeça devagar. "Nunca pensei em continuar em algo que me pedisse para ser metade. Com você, eu sou inteiro." Não respondi, só segurei sua mão, rápido, discreto, mas verdadeiro. Recebi uma proposta de promoção. Exigiria mais viagens, mais dias fora. Miguel ouviu, pensou, depois disse: "Faça o que for bom para você. O que a gente construiu não depende de rota." Aceitei. Não pela carreira, mas porque entendi que amar alguém não deve ser o fim de quem você é, mas o começo de onde você pode ir. Numa das últimas viagens, cruzamos com uma nova tripulação, homens mais jovens, menos duros, o clima era diferente. Um deles comentou durante um almoço: "Ouvi dizer que vocês dois são parceiros de cabine. É verdade?" Miguel olhou para ele, depois para mim, e respondeu: "A gente é parceiro de mar, de trabalho e de vida. Se isso incomoda, problema de quem se incomoda." Ninguém retrucou, só abaixaram os olhos e mudaram de assunto. Naquela noite senti algo estranho. Não era medo, nem orgulho, era paz. Pela primeira vez, o que vivíamos cabia no mundo, mesmo que o mundo não dissesse isso em voz alta. Dias depois, Miguel me entregou um caderno com anotações técnicas. Entre as páginas havia uma carta. "Se algum dia nos separarem por força, por mudança de escala ou por qualquer motivo que não depende da gente, saiba, você foi o melhor erro que eu nunca quis evitar. E se amar é insistir mesmo quando não é fácil, então a gente venceu há muito tempo." Li a carta 3 vezes, depois guardei. Nunca comentei. Ele também não, porque a gente aprendeu que tem coisas que se vivem em silêncio, mas nem por isso são menores. Hoje, se alguém me pergunta sobre minha maior conquista no mar, não cito cargo, nem salário,
Nem viagem, cito um nome, Miguel, porque às vezes atravessar oceanos é fácil. Difícil é atravessar a si mesmo, e foi só depois de me atravessar inteiro que eu descobri o que era de verdade chegar ao outro. Um tempo depois, Miguel foi convidado para assumir o comando de uma nova tripulação. Era reconhecimento, era merecido, mas também significava distância. Ficamos em silêncio quando a notícia chegou. Ele me entregou o papel com os detalhes da transferência como quem entrega um aviso e um desafio ao mesmo tempo. Isso muda tudo? Perguntei. Só se a gente deixar, respondeu. Não disse mais nada naquela hora, mas à noite, depois do jantar, voltamos ao assunto. Você quer ir? Perguntei, encarando. Não é questão de querer, é o próximo passo, e eu cansei de negar as chances que conquistei por medo de parecer que estou fugindo de algo. Mas e nós? Ele respirou fundo. Nós somos, a gente não precisa estar no mesmo navio para continuar sendo. Foi a primeira vez que senti medo de verdade, não do que sentia, mas do que a ausência podia fazer com aquilo que construímos. Mesmo assim, a senti, porque amar também é deixar o outro crescer. Nosso último embarque juntos foi mais silencioso do que os anteriores, mas era outro tipo de silêncio, daqueles que protegem, não que afastam. E antes de nos despedirmos, Miguel disse: o que a gente viveu aqui ainda é exceção. Mas não precisa ser, você tem jeito com as palavras. Conta nossa história do seu jeito, sem vergonha, sem bandeira, só verdade. Guardei aquilo como se fosse bússola. Miguel partiu 3 dias depois. Vi seu navio partir do cais. Fiquei ali, parado, sem drama, só presença, a dele ainda em mim. Voltei a embarcar sozinho algumas semanas depois. Tripulação nova, olhares neutros, certezas quebradas. Pela primeira vez contei sobre o segundo oficial em voz alta, durante uma conversa casual na ronda. Não como confissão, mas como parte da minha jornada. Ele era seu amigo? Perguntaram. Era mais que isso, respondi. Mas nem sempre dá para explicar. Ninguém riu, ninguém retrucou. Talvez os tempos estivessem mesmo mudando. Na folga seguinte comecei a escrever, não um diário, um relato, com nomes trocados, detalhes ajustados, mas com a verdade intacta. Enviei para um pequeno blog de histórias marítimas, não esperava nada, mas o texto viralizou entre os colegas de farda. Alguns mandaram mensagens privadas, disseram que viveram algo parecido, que nunca tiveram coragem de falar. Um deles escreveu: obrigado por dizer o que eu nunca consegui. Agora sei que não sou o único. Miguel leu a história. Me ligou 2 dias depois. Não esperava menos de você, disse. Foi só o começo. Então continua, tem gente ouvindo. Desde então recebo mensagens de marinheiros de todos o país, jovens, velhos, gente que viveu décadas se escondendo. Alguns ainda têm medo, outros apenas querem saber se é possível. E a resposta que eu sempre dou é: não é fácil, mas é real. E o real, quando vivido com verdade, sempre encontra lugar. Miguel e eu continuamos juntos. Em terra nos reencontramos. Nos fins de semana viajamos para lugares sem pressa, sem peso. Vivemos de forma simples, mas inteira. Não usamos aliança, mas usamos o tempo como compromisso. E o tempo, quando respeitado, sela mais do que qualquer símbolo. Hoje sei que nossa história não é sobre dois homens que se apaixonaram em alto mar. É sobre dois homens que decidiram não se perder de si mesmos, mesmo quando o mundo ao redor pedia silêncio. E talvez o amor mais corajoso seja esse, o que continua mesmo quando ninguém aplaude.